Olá, boa noite. Estamos chegando com mais um programa aqui no estúdio Folha Regional Web TV, a cidade que queremos. E hoje também queremos fazer parte dessa história, contando um pouco da história do nosso grande artista, nosso fotógrafo Gentil Reinaldo. Reinaldo, né? E para nossa alegria, nós temos aqui com o neto do seu Gentil e a filha do seu Gentil. Você quer saber da importância dessa história para o nosso município, para Jaguaruna e região? Então acompanhe nosso trabalho, a nossa entrevista. Eu só relatei, até busquei alguns nomes que fizeram, que marcaram também o nosso Brasil, nossa região. Aqui eu trouxe, por exemplo, o grande escritor, como todos conhecem, né? Monteiro Lobato. Não tem como falar da literatura e não falar desse escritor. Não tem como falar da história da nossa região de Laguna e não lembrar de Anita Garibaldi. Também não tem como falar da história aí dos grandes artistas, pintores e não lembrar de Willy Zumblick, de Tubarão. E para nossa felicidade nós temos aqui Gentil Reinaldo, que faz parte da nossa história. E é importante que a gente não deixe essa história se perder no tempo, assim como outras histórias também do Brasil não se perderam, registraram. E nós temos algo da nossa referência, dos nossos valores. E é isso que a gente vai estar trabalhando. A Regina e o Guilherme, eles têm um projeto muito interessante aqui, ó. Gentil Memória. Esse fotógrafo, grande artista aqui, que registrou aqui durante muito tempo a história de Jaguaruna e região. Regina e Guilherme, obrigado pela vinda de vocês, obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui no nosso programa falar um pouquinho da história desse grande artista, que foi pai, né, e avô aqui de vocês. Me diga um pouco... primeiro, vou falar um pouquinho o objetivo mesmo dessa história. Vou começar um pouco pela metade, mas o objetivo mesmo que vocês estão tentando resgatar essa história. Boa noite, obrigado pela vinda de vocês. Boa noite, obrigada, muito obrigada pelo espaço. Muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouco desse projeto do Gentil Memória. Primeiramente, boa noite, Jorge, e boa noite a todos que estão acompanhando a gente através das redes, né? Agradecer por esse espaço, de poder falar um pouquinho melhor do Gentil Memória, que tem uma frente, mas é para o povo jaguarunense e para toda a região, né? É isso. Se nós começar um pouco já que nós estamos falando de história, e para o público mais jovem e que não, obviamente, hoje a gente já vive em outra realidade, né? Daquele tempo que o seu Gentil iniciou, né? Mas os primeiros registros que o seu Gentil fez, vocês têm esses registros lá no Foto Regina? O que poderíamos dizer assim, como tudo começou com ele? Uhum. Bom, na verdade, a fotografia ela entrou na família ali através... Eu acredito que de algum fotógrafo viajante que passou para um dos irmãos ali, que eles eram bem envolvidos com música, com arte, com concertos, com tudo isso, né? Até onde as nossas pesquisas vieram, né? Que foram passadas, Sim. assim, né? A Dade talvez possa falar com mais propriedade da história do vô, mas o princípio veio dessa curiosidade. Eles eram bem curiosos, né? Então, a fotografia chegou para eles dessa maneira mesmo, como curiosidade, como que faz e se encantar por aquilo ali e continuar fazendo, né? Então, assim, a gente tem registros, inclusive os primeiros registros que a gente tem fotográficos, eles são de acervo pessoal, da família mesmo, né? No dia a dia deles lá, no barco, eles moravam no Campo Bom, moraram um tempo no Campo Bom, e nesse tempo eles já moravam lá, inclusive, aprenderam a fotografar, então tem bastante coisa da família. E os primeiros registros como profissionais também, que são retratos, coisas assim, tudo isso compõe a primeira parte do acervo dele, né? Que eram em chapas de vidro, basicamente em chapas de vidro. Uhum. Seu Gentil começou, na verdade, a história então, Campo Bom. Ele começou a fotografar, digamos, ali... Ele nasceu em 22, na comunidade do Camacho, né? Uhum. E aí, daí,
durante o processo de vida deles, eles se mudaram algumas vezes e foram parar no Campo Bom, né? Não que eles foram parar no Campo Bom, né? Que foi parar mesmo em Jaguaruna, né? Onde a gente tá, mas em um momento a família morou lá e foi enquanto eles moravam lá que isso aconteceu, né? Mas eles já eram músicos, já tocavam em banda de baile, já eram bem conhecidos, né? Bem Eles tinham, pegados, né? tinha uma banda chamada Os Seis Irmãos, que tocavam na região aqui. Né? Então, o tio Zezinho, que era o mais velho, né? Ele era eletricista, então eles contavam, né, que eles tiravam, eles tinham os instrumentos e o curso, ele fez um curso por correio, por correspondência, eles montavam os aparelhos musicais, eles montavam em casa, tiravam de ouvido, enfim, tinha cada qual com suas né, genialidades, e aí veio a história da máquina fotográfica com o tio Domingos também, e o pai, e foi daí mesmo que surgiu, né? E anteriormente a isso, eles moraram em vários lugares por conta mesmo de sobrevivência, né? O pai era comerciante, então eles moravam em vários lugares por conta de subsistência mesmo, sabe? Seu Gentil começou a fotografar, você sabe com que idade que ele começou os primeiros registros dele? Eu acredito que eles cerca de 16, 18 anos. 16, Eles 18 começaram bem começou novinhos, Por aí, né? né? Até os 18 anos de idade. Esses registros ainda a gente consegue encontrar alguns nesse trabalho que vocês estão resgatando dessa história. A gente consegue encontrar alguns desses registros? Sim, sim, tem alguns registros bem antigos lá, né? Na verdade, por onde a gente começou, né? A gente identificou, enfim, né? Já vamos falar um pouquinho mais sobre o projeto Gentil Memória em si, mas, né, da história dele, assim. Então, a gente tem, sim, alguns registros bem antigos lá e de onde tudo começou, né? Na verdade, assim, eu não consigo te dizer com precisão a data que foi feita aquela fotografia, mas ela veio de uma parte do acervo onde estão as chapas dos negativos, as fotos primeiras, assim, né? Trata-se de uma história de um grande artista de Jaguaruna, e eu percebo que os nossos convidados, isso dá uma certa emoção, né? Você está hoje no lugar de vocês, né? De uma pessoa tão ilustre, que fez parte da nossa história, da minha também, né? Porque registrou também meus pais quando se casaram também, dos meus avós também. Nós temos fotos em casa ainda encontra que foram fotos feitas pelo Seu Gentil, né? Então, o Seu Gentil ele fez parte aí de grande parte das pessoas, principalmente as pessoas já com acima, talvez, dos 40, 50, né? Sim, então, ela fez parte hoje dessa grande história dessas pessoas. Como eu falei, falar hoje de registro fotográfico, não falar do Seu Gentil é meio complicado, né? Entendeu? Então, isso é importante. A gente também se emociona nessa questão, né? Porque é uma pessoa daqui, né? É da nossa região, são nossos valores, né? Até me perdi na minha entrevista aqui agora, que eu ia perguntar para vocês. Eu vou aproveitar aqui agora. É que eu deixei uma caixinha lá de pergunta para vocês. Estou oportunizando todas as semanas, quando a gente tem um programa aqui. Nós deixamos uma caixinha lá no meu Instagram, @Jorge Cruz Pereira. E quando vocês quiserem participar dos programas aqui, do tema, inclusive vocês também em casa, que estão aí nos assistindo agora, também podem nos sugerir alguns temas que a gente pretende estar abordando, debatendo também aqui nesse programa Cidade que Queremos. E hoje as perguntas que o pessoal deixaram, te agradeço, tá? Uma delas, o que vocês acham que o Seu Gentil diria sobre as novas tecnologias no que diz aí respeito à fotografia, né? O que ele diria? Porque hoje mudou bastante, né? O que ele dizia? O que ele poderia ser? Se ele tivesse no mundo de hoje, né? Acho que foi isso que a pessoa quis relatar. Se tivesse aqui no mundo de hoje, viesse tanta tecnologia hoje que ele não conseguiu pegar essa tecnologia ainda do mundo digital, né? Sim. Então, se ele tivesse hoje aqui, o que ele diria disso tudo hoje? Bom, eu acredito que a tecnologia ela evoluiu muito em pouquíssimo tempo, né? Falar que, por exemplo, o que o Gentil diria do processo de fotografia hoje, posso dizer que ele parou de fotografar
quando ele reconheceu a fotografia digital e reconheceu que aquilo ali foi um processo que, né? Mas eu acredito que ele ficaria bem surpreendido. A gente se surpreende, né, Jorge? Hoje em dia, imagina uma pessoa que começou com a fotografia onde, né, muitos conhecimentos empíricos ali, aprendeu a fazer com quem aprendeu. Hoje em dia é muito, muito fácil o acesso e, né, é um outro planeta, vamos dizer assim, né? Eu creio que o pai sabia da importância do trabalho dele, assim, de tudo que ele havia feito, né? Eu fiquei muito com o pai, assim, né, até o final, né? E eu tinha certeza que eu via nele, assim, a importância de todo aquele trabalho, porque ele sabia que cada caixinha era uma caixinha de história de filhos de Jaguaruna, sabe? Então, era algo que eu via como muito importante para Jaguaruna, para a região, já naquela época. Já na época, eu digo, já antes de um pouco do pai, né, para fazer a passagem dele, né? Porque eu via nas falas e na história que ele contava essa importância, por mais modernidade que viesse, sabe? Então, assim, é como se ele olhasse para o futuro e risse, sabe? Eu fiz a minha parte, está aqui o registro. E esse registro é um registro ao longo do tempo. E isso é algo que está feito, sabe? Está feito. E isso, por isso, isso foi o que fez com que a gente, lá em 2003, a gente conseguisse fazer esse projeto, esse rascunho, porque eu via isso nos olhinhos do pai, essa vontade dele, sabe? E eu brilhava o olhinho dele quando eu falava que a gente tinha um projeto para preservar todo o trabalho dele, sabe? Pela humanidade, porque é um patrimônio da humanidade. Então, eu sentia que ele tinha essa importância, e acho que se ele olhasse isso de uma poltrona, ele iria assim, eu fiz a minha parte, né? E agora é com vocês. Cabe da sequência. Com certeza ele fez a parte dele, porque trabalhando nesses negativos e nessas fotos, a gente vê que eram caminhos que não eram fáceis de se chegar, por exemplo, né? Existia toda, ou vai de bicicleta, ou vai com uma aranha a cavalo, então a gente percebe que existia uma devoção a isso, sabe? Não é simplesmente, me chamaram para fotografar lá, então eu vou fotografar lá. Não. Bom, aconteceu isso, então eu vou fotografar isso. Passa né, por um trajeto, né? Não é fácil como é hoje, né? 5 minutos a gente está na praia de Jaguaruna, né? O que era a praia de Jaguaruna há 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Tinha aranha, então o curso é outro também, né? Era bem mais se deslocar, né, e tá fazendo. E também tinha muito pouca gente, eu acredito, que faziam esse tipo de trabalho. Então, se alguém lá no Camacho, por exemplo, né, surgia um casamento, logo vinha a ideia, ser gentil, né? Tinha essa. E ele também via isso, pelo jeito, como missão, né? Pelo que tá falando, de ter esse registro, né? Tava na responsabilidade dele, né? Uhum. Sim, sim. E eu testemunhei, eu ia muitas vezes com ele para bater foto, né? Onde os casamentos eram nos galpões, né? Eu não sei se hoje em dia se fazem casamentos assim, talvez sim, não sei. Mas eu lembro que era muito comum antigamente a gente fazer nos galpões, né? Em casa mesmo, assim. Então eu testemunhei muito, assim. Viajei também, ia de aranha com ele, né? Então eu peguei muitas dessas visitas para fazer quadros de família também. E cada família era uma família que o conhecia e conhecia o trabalho do pai, e o pai também conhecia a família, né? Então era como se fosse uma grande família, uma grande comunidade, né? E ele era um profissional que era de missão mesmo, ele sabia, e ia com aquela dedicação, com amor, assim, eu percebia que era a vida dele, sabe? Era com todo a inteireza do ser dele, profissional, né, e pessoal. Eu imagino que não era uma profissão comum na época, né? Não era uma coisa assim como hoje em dia, por exemplo, né? Fotógrafos, tu encontra muitos fotógrafos. Não era comum e não era fácil, não deveria ser uma profissão muito como as outras. Ou tu é um comerciante, sabe? Tu é um fotógrafo.
um artista, tu faz arte. Eu acredito, eu vendo as fotos deles, eu tenho essa percepção dele, que ele fazia aquilo por amor e por arte mesmo, por deixar, sabe? Tendo esse contato com o acervo, te dá cada vez mais clareza disso. Eu digo que um dos últimos registros que eu vi o Seu Gentil fazer, acredito que seja pelo menos que eu vi sim. Nós fizemos uma gincana em Jaguaruna, a Trifest Show, primeiro Trifest Show. Eu não sei se o Guilherme vai estar lembrado. Talvez, eu tenho uma lembrança assim. Talvez a Regina se lembre que foi por volta lá de, acho que 1996, sei lá, por aí. 98, uma coisa assim, mais ou menos. Era o primeiro ano, aí tu vai saber agora. Era o primeiro ano da Rádio Comunitária Sambaqui. Por isso que nós demos o nome de Trifest Show, que era o primeiro ano da rádio, era dia dos pais e era 15 anos da CDL, uma coisa assim, de Jaguaruna. E aí nós inventamos lá a Trifest Show, e o Seu Gentil, aí fizemos uma gincana, o Seu Gentil foi lá fotografar conosco lá. Ele disse, pai, eu tô com a mão meio trêmula hoje aqui, mas ele registrou lá para nós um dia de tarde lá, e ele com bastante um carinho, inclusive, né? Subiu no palco, fez um registro aí conosco ali. Então foi um dos que eu lembro, não tem? Que eu fui fotografado junto com a galera toda, não sei onde é que foi agora esse registro agora, mas sei que foi da Trifest Show, e que eu lembro que o Seu Gentil fotografou porque foram 3 dias, né? Então teve um dia que ele foi lá fazer esses registros. Muito bacana conosco. A lembrança que eu tenho. Obrigado por compartilhar. Só para compartilhar. Ainda sobre a pergunta aqui que deixaram na caixinha do Instagram, vocês acreditam que essa tecnologia de hoje, né, faz com que a memória se percam, ou elas são aliadas? Porque o que acontece com a tecnologia, mais ou menos, hoje se bate um monte de fotografia, mas não se revela nada, fica tudo lá. Daqui a pouco o cara troca o Face, ou sei lá, é muito comum, não tem? E a foto física acaba se perdendo, né? Essa tecnologia, vocês acham que tem esse risco hoje? Eu acredito que sim. A nossa lembrança acaba ficando mais líquida, né? Vamos dizer assim, acaba sendo muito rápido, as coisas acabam. É muita informação que a gente recebe, Jorge. São fotos que vêm, informação que vem. E não é como era feito antigamente. Existe uma maneira de ser parecido? Existe. Precisando. Quantas pessoas pegam as fotos que bateram no celular, escolhem elas, salvam num HD para deixar isso guardado? Sabe, a maneira correta de deixar isso como memória seria mais ou menos isso, catalogando aquilo, né? Enquanto isso não é feito, a coisa vai sendo corrida. Então, com certeza, a nossa memória, ela vai junto com isso, né? O que aconteceu aquele dia? Vamos olhar nos stories ali no Instagram, de repente, dia 5 de abril de 2010, eu tava fazendo isso porque tem ali, tu conseguiu visitar, tá catalogado, tá naquela memória, mas normalmente essas coisas simplesmente passam, né? O acervo, por exemplo, que a gente tem, também poderia ser uma coisa que poderia passar. Como todas as outras casas antigas de Jaguaruna, as construções não existem mais, uma imagem, uma memória do que era, a gente não tem mais. Então esse acervo, por exemplo, se não fosse cuidado, ficaria exatamente como uma foto que passa hoje no Instagram e vai embora. Muita história a gente perdeu, né? Com pessoas que moravam aqui, conheciam a história. Eu trago o Seu Egídio aqui, porque é um cara que eu lembro que tinha muita história na cabeça dele, que contava pra gente a história, né? Ele lembrava disso. Então, é claro, hoje tem pessoas ali, tem o Rafael, o Hugo, são pessoas que estão envolvidas com a história, que conhecem a história do município, porque eles pesquisaram também, né? Mas eu acredito que é isso. Se não ser cuidado, se a gente não faz de uma maneira cuidada, é uma coisa que se perde. A memória é uma coisa que a gente perde, né? Se a gente não tem algo para voltar lá, a gente esquece. Tem muito pra dizer. Uhum. Então, eu penso o seguinte, eu penso que um homem sem memória é um homem sem identidade. Com certeza. Então, é muito perigoso esse mundo líquido de fotos que passam líquido porque se esvai. O que é o líquido? Ele se esvai e você foi.
E aí daqui a pouco você não sabe nem de onde você veio e quem você é. Então, assim, a gente perdeu a coisa do álbum. Mas se você tiver uma caixinha na tua casa com aqueles álbuns, quando a gente se reúne para ver, não sei se o telespectador e a gente, né, o pessoal das redes sociais que está nos vendo, se tem esse hábito de fazer em casa, lá em casa a gente tem uma caixa com fotos que a gente às vezes se reúne e todo mundo tira, mas falta trazer as fotos mais atuais reveladas também. Fica a dica. Sinto, fica a dica, né? Então eu sinto eu reverencio muito toda a construção que seja físico, que lembre de onde eu vim, porque aquilo lembra de mim, fala de mim também. Sabe? Então, quando eu venho a Jaguaruna, eu olho a casa do seu Valmor Storck, né? Que é uma casa, acho que a mais antiga de Jaguaruna hoje. Eu lembro, esse lugar me pertence, é meu, porque faz parte da minha memória. Então, é importante que a gente pense nisso, que a gente pense, né, o que me constituiu, né? Quais são os registros que eu tenho, para não cair nessa cilada do mundo líquido. Essa questão assim da parte da física, né? Ela é tão importante. Até há poucos dias ainda nos reunimos lá na casa da minha irmã, lá em Porto Alegre, e ela guarda com muitas fotos, ela guarda bastante, não tem? E aí ela mostrou fotos nossa lá de gurizão, quando nós éramos jovens e tal. Eu digo, a gente ficou assim encantado, né? Algo que a gente às vezes não é tão acostumado a ver hoje em dia, né? Qual foi a sensação? Qual foi a sensação? Emoção, digamos assim, né? Emoção, né? A gente fica vendo aquilo fez parte também da história da gente, né? Gente, tô com um pouquinho de dificuldade aqui com essa máscara. A gente bota a máscara e acaba ficando... Minha máscara hoje não tá fechando bem aqui, viu? Eu só vou descer um pouquinho porque eu tenho que botar o óculos aqui, porque se eu não conseguir, sem óculos eu não consigo ler, viu? Para ver aqui tem umas pessoas passando uns recadinhos aqui, ó. E acho que aqui é uma das famílias que foram vizinhos de vocês, João Merginho Santos, tá? Eles dizem, a família de vocês foi nossa vizinha. Isso. E desde que a Alzira, é isso o nome? Veio morar em Jaguaruna, com os filhos solteiros, Gentil, Domingos, Mingote, se é o mesmo? E o Demerval, o Varzinho. Todos músicos e com profissões ligadas à arte. Obrigado, e a família do seu João Merginho Santos. Né? Passando aqui, lembrando aqui da família de vocês. Muito bom. O João é um grande amigo, um grande querido. Assim, a nossa família realmente já é de longa data. Né? Lembrando agora... a Dona Maria, né, e toda a família do seu Mergínio, que eu ia buscar leite na casa, sabe? Então, lembro muito, a gente sempre troca com relação às fotos e coisas de Jaguaruna, né? Muito grata. A Lisabeth, acho que é isso, Matos Delgado, me corrija aí quem escreveu se eu estiver errado. Ela disse, tive o prazer de conhecer, era um querido. Gentil, era um gentil. Então, beleza. Também aqui, Fernanda Plácido Reinaldo, é isso? Fernanda. Obrigado, Fernanda. Obrigado, pessoal aí também assistindo a gente aqui nessa entrevista. Obrigado por vocês aí. Ela disse, é importante relatar memórias do tio Gentil. Um abraço. Regina maravilhosa. Verdade. É uma querida. Ainda continuando aqui, ó, contribui muito para a cidade. Isso. É isso aí, contribui. Nossa opinião A Fernanda Plácida, ela é psicóloga lá em Araranguá. Ela é neta do tio Zezinho, né? Que é o filho mais velho, o irmão mais velho do meu pai. Legal. O Hamilton Simão também. Obrigado, Miltinho aí, ó. Convidar o Miltinho para vir aqui um dia aqui, ó. Ele disse, ó, grande abraço, meu amigo Guilherme e a inesquecível irmã Regina. Isso, manda bem. Obrigado aí por vocês participando aqui, tornando o programa mais interessante, né? A gente depende do pessoal que está lá assistindo e passando alguma coisa para a gente também, ainda mais um programa hoje especial
como hoje, que relata aqui a nossa história. A gente sempre faz aqui uns programas, às vezes, políticos, dá umas brigas aqui, o bicho pega aqui, viu? Mas a gente também que tem que trazer essa discussão para os nossos valores, para que nossos valores não se percam. É importante que as pessoas que estão aqui nos escrevendo, incentivando, olha a importância que vocês estão tendo nesse momento, porque a gente tem nossos valores aqui, ó, e a gente é obrigado a relatar, a deixar isso registrado para que não se perca isso na nossa história. E é uma história emocionante, porque trata-se de um grande artista, né? Mais alguma coisa aí que escreveram, mais alguma? Tem mais o pessoal aqui, ó. Gente, mas aí, o pessoal vai mandando que a gente vai procurar aqui relatar todos os recadinhos do pessoal aqui, ó. Mas eu queria que vocês falassem um pouco agora. A gente contou um pouco da história do Seu Gentil, dos relatos que ele fez aqui, enfim, fez parte da nossa história. Mas eu queria agora que vocês falassem um pouquinho sobre esse projeto. O projeto Gentil Memória. Esse projeto. Onde é que ele vai estar exposto? O que as pessoas fazem para compartilhar? Enfim. Bom, posso falar um pouco da história desse projeto, como que ele surgiu, para a gente conseguir, né, chegar aí, né, onde que as pessoas vão poder olhar e interagir com o projeto. Isso, na verdade, é uma vontade da família de muitos anos, né? O acervo ele começou lá em 1922, vamos dizer assim, né, quando o Gentil nasceu, né, que a história vem se formando, a história dele, pelo menos, e aí, depois com o contato com a fotografia, e aí isso veio gerando negativos, né? Veio gerando esses registros, falando de uma maneira mais técnica, né? Registros mesmo, guarda negativos, coisas físicas, né? Que a memória de antigamente traz, né? Fotografia, né? E aí isso, claro, vai se acumulando, né, de uma maneira, como isso veio dentro da loja, do Walter Regina, e o negócio era um negócio de família, então aquilo faz parte do cotidiano da família, então é guardado, é armazenado dentro do conhecimento que se tem, das condições que se tem, e os anos se passam e aquilo vai acumulando e vai se armazenando, né. E aí chega um ponto onde a família percebe que isso precisa de um cuidado maior, né? E aí foi partindo daí que pensa-se em possibilidades e tal. E aí, eu em 2003 eu era novo, ainda não tinha condição de pensar num projeto como Gentil Memória, mas Regina, esse ser iluminado, ela sempre, como ela falou, que ela estava sempre procurando isso, né? Procurando guardar, procurando trazer isso. Possibilidades, isso. Né? E aí ela escreveu um projeto, em conjunto com uma colega dela, que se chamava Tido, Um Clique na História. O nome do projeto né? era esse. E aí esse projeto, na verdade esse projeto, eu não vou dizer que ele foi esquecido, porque ele é uma nossa continuidade do projeto Gentil Memória, tá? Porque esse projeto aqui, ele quer trazer um espaço físico de salvaguarda desse lugar, um instituto, um ambiente onde a gente consiga manter esse acervo e trazer junto com esse acervo possibilidade de um elo entre o acervo, o patrimônio cultural e o povo dele, as pessoas que pertencem a ele, né? Como se encontrar lá naquele espaço onde estão os negativos antigos do Gentil, né? Que esse era o projeto Tido, né? E em 2003 ela escreveu isso e aí ela me mostrou, inclusive na época faculdade, né? Eu não estava muito envolvido com isso, estava envolvido com outras coisas, outros trabalhos. E mesmo assim, ela continuou tentando fazer, né, a coisa acontecer. Sim, desculpa te cortar, Guilherme. Assim, nós tivemos várias tentativas mesmo, assim, porque era difícil, muito difícil. Isso aqui eram uns colegas da Unisul, porque eu também era, né, funcionária da Unisul, até tive com a Deise, a gente fez uma tentativa com algumas entrevistas com o pai, inclusive, né, e vieram, assim, eu lembro que a professora Vera Lúcia da Rosa Fernandes, na época, me ajudou com isso, e fizemos um orçamento e tudo, né.
né? Tudo bem primitivo, assim, tudo bem simples, tudo bem... Eu digo tudo bem simples, não simples para a época, mas comparando com o Gentil Memória, ele era um, né, um esboço de um projeto, né? Ele até... E aí e a ideia original era ter um lugar aqui em Jaguaruna, um espaço onde tivesse fotografia, né, de movimento, fotografia, filmes e falas, e que tivesse o acervo, que as pessoas pudessem ter acesso, né? Então eu lembro que era essa a ideia, porque eu via isso no meu pai e eu vi a satisfação dele, dessa esperança, né? Que eu sempre falo que via no brilhinho do olho dele, né? Então foi isso, ao longo do tempo, e aí as coisas foram acontecendo. E graças a esse movimento, né, veio uma oportunidade me despertou uma vontade de trabalhar com projetos culturais, de ser um agente, produtor cultural e comecei a me especializar, a procurar alguns cursos na área de projetos, editais culturais e na época eu tive a oportunidade de trabalhar com o Luciano Burim e o Marcos Ferreira na produção do documentário A Pedra e o Farol. Porque foi onde a gente usou o acervo como base de pesquisa para alguns diálogos dentro do documentário. Inclusive com licença, eu vou fazer um parênteses aqui, fazer um convite para as pessoas que não assistiram o documentário e que são daqui da região ou que gostem da história. O documentário A Pedra e o Farol está disponível no YouTube. Eu tenho certeza que não vai ser tempo perdido e nem vai ser em vão, porque o filme conta a nossa história, conta a história da região. E não é interessante não só para as pessoas que estão aqui, mas para todos que gostam de história. Enfim, e aí a partir dali, eu também comecei a conhecer um pouco melhor sobre esses editais culturais, porque o filme foi feito através da Lei Rouanet, né? O Luciano pleiteou ali. E aí eu comecei a conhecer um pouco mais e ver a possibilidade, né? Existe uma possibilidade entre os editais de fazer com que o acervo tenha esse cuidado, porque o acervo é, sim, um patrimônio, né? O nosso patrimônio cultural, o Jaguaruna, eu acredito que seja um dos maiores patrimônios culturais, né? Eu não sei como que funciona o acervo histórico de Jaguaruna, o acervo onde são guardados os documentos e tal, mas eu não acredito que seja uma coisa de fácil acesso, por exemplo. Deve ter alguma coisa no museu também ali em Jaguaruna, Sim, alguns sim. registros, deve ter. E aí foi onde a gente conseguiu abrir o edital Elizabeth Anderle de 2019, da Fundação Cultural de Santa Catarina. E aí o Luciano, a gente estava trabalhando ainda no documentário, ele e o Gui abriu o edital do Elizabeth Anderle, eu acho que vai caber o projeto Gentil Memória. A gente já conversava sobre isso, ele já tinha algumas ideias de livros e continuar um documentário específico do Gentil. E aí foi quando eu montei o projeto e eu escrevi e fomos contemplados no edital Elizabeth Anderle de 2019. E a partir desse edital, desse projeto, a gente conseguiu traçar, né, um diagnóstico de todo o acervo, vamos dizer, de deterioração, o que ele tem, quais os problemas que ele tem, quantidades, suportes, tudo que a gente precisa saber dele. Como é que ele está hoje? Vamos mexer, vamos organizar então, vamos ver como é que está. Então a gente conseguiu fazer esse diagnóstico. Em cima disso, algumas ações foram feitas como ação de emergência. A gente precisou realocar os negativos e as chapas de vidro de onde elas estavam para envelopes, com a intenção de atrasar um pouco a deterioração, né? Controlar um pouco a umidade, que são coisas muito sensíveis, né? São suportes muito sensíveis. E aí, a partir disso, a gente começa a fazer um plano de trabalho, né? Porque, assim, a gente foi contemplado no edital, Elizabeth Anderle, mas o recurso é limitado. Então, né, a gente teve um diagnóstico de 80 mil negativos em películas de plástico, por exemplo, e entre 500 e 600 chapas de vidro. Então, não é um trabalho rápido de fazer, exige muita paciência, exige conhecimento, exige paciência, né? De novo, paciência porque realmente e recurso, né? Financeiro, né? Então, com o recurso do Elizabeth Anderle em 2019, a gente conseguiu dar um start, né? Fazer esse diagnóstico, montar um plano de ação em cima do acervo
E aí, a partir disso, né, com o que ainda tínhamos de recurso, trabalhar em cima, começar o plano, e aí, partindo de outros editais, pleitear mais recursos no decorrer do trabalho, né? O Gentil Memorial, além, né, da base, que é o cuidado e a limpeza e o condicionamento do acervo, de algumas peças do acervo, vale ressaltar aqui porque o edital nos permitiu trabalhar em 150 peças, não é muito mesmo, é uma pequena porcentagem do que o acervo tem, né? Mas já é um grande passo, já é um grande avanço, porque a gente já percebe que existe um movimento que está acontecendo. E aí a gente tem a montagem disso, digitalização dessas peças também, e a montagem de uma exposição, um catálogo, né, e uma exposição. Então criamos aí uma identidade para o projeto, né, Gentil Memória, isso foi tudo pensado. Criamos um catálogo através da Surf Cult, que é com o Luciano e o Marcos, também são parceiríssimos dentro do projeto. E aí a gente montou uma exposição e um catálogo que é um suporte da exposição, né? Que é onde a gente encontra o início da pesquisa, né? Vamos encontrar, vamos dar cara, vamos dar rosto, vamos dar data, vamos organizar isso certinho, né? Das fotos que estão aparecendo. Então, só porque a gente teve um pequeno imprevisto aí, que era para durar 15 dias, que está durando aí, se estendeu um ano, que foi a pandemia, né? Covid atrasou, deu uma... Galera, não é bem assim que eu quero que vocês façam. Faz diferente, dá uma atrasada aí. Então, a gente tem uma exposição montada que através dos decretos estaduais, a gente vai conseguir trazer ela agora, até o final do ano. Planeja-se uma data do mês de julho. Então, a partir de julho a gente já deve ter a exposição começando. Estamos finalmente para conseguir, né? Na verdade, assim, a gente precisa trabalhar junto com os decretos, né? A gente precisa entender a gravidade da pandemia e precisa ter esse cuidado. Então, todos os cuidados estão sendo tomados por isso que atrasou tanto, né? A exposição física, isso, a exposição física. Ô, Guilherme, mas vocês já tem um local, digamos, quando as pessoas quiserem compartilhar ou ir lá ver, né, alguns registros mais antigos, você já tem um local que vai estar exposto isso aqui? Então, isso na verdade é um projeto para continuidade do uma sequência projeto, sabe? Porque é isso, né, Jorge, os recursos são limitados, né? Claro que se a gente tivesse recurso suficiente para fazer isso, o projeto seria um espaço físico, ou uma galeria, ou um centro cultural, onde a gente teria o acesso, o contato do acervo, né? As pessoas teriam contato, e lá encontrariam diversas atividades relacionadas à fotografia, relacionadas ao olhar, à percepção, que é realmente isso que a fotografia pode trazer pra gente, né? Então, a continuidade do projeto é essa, a vontade que a gente tem é de chegar nesse ponto, né? Mas eu sei que são passinhos que vão sendo dados. E a ideia original era essa mesmo. Sim, ter projeto espaço. A ideia original era essa mesmo. Tá aí algo para os nossos representantes também, né? Pensar nisso aí, né? E trabalhar nesses registros também, nessa história, talvez um espaço cultural. Sim. Né? Em Jaguaruna, né? Tá precisando, né? Estamos precisando. Jorge, só para completar aqui, a gente conseguiu realizar esse trabalho e no ano de 2019 a Fundação lançou de novo o edital Elizabeth Anderle e a gente conseguiu pleitear uma segunda etapa desse projeto. Então a gente está numa segunda etapa dele já, tá? Nós fomos contemplados por 2 anos consecutivos nesse mesmo edital. Então a gente está conseguindo dar continuidade, assim, aos pouquinhos, mas a gente está indo. Legal. Obrigado, Alvoni Bittencourt Ferreira. Também manda o nosso abraço lá para a Alvoni. Ela diz, ó, sou gentil, maior historiador de Jaguaruna, com seu jeito discreto e simples. Temos muitas fotos registradas por ele. Pessoa muito querida. Obrigado, Alvoni, aí pela sua participação também aqui no programa de hoje. Muito bem, estamos aqui caminhando já para o final desse registro, desse esse trabalho aqui de hoje, registrando essa importante história, né, da nossa história, faz parte da nossa história, importante aqui. E eu deixo aí com o Guilherme e a Regina
para citar mais alguma coisa desse projeto que vocês poderiam estar citando, e onde as pessoas poderiam estar também encontrando. Tem um Instagram, né? Que vocês também estão criando. Vocês podiam falar um pouquinho mais para a gente concluir esse trabalho aqui hoje. Não, tu falas, depois eu falo. Certo. Primeiramente, de novo, agradecer aqui, né, a oportunidade de estar falando sobre o projeto, dar olhos, né, para a sociedade, para as pessoas que estão lá, né? Convidar todos para acessar as nossas redes sociais, as mídias sociais. No Instagram é @gentilmemória e no Facebook também é @gentilmemória, tá? A gente trouxe isso para o Instagram primeiro, justamente para brincar com essa diferença do nosso contato com a fotografia, né? Como que era antes e como que é hoje. Então, no Instagram as fotos têm novos recortes, as fotos têm uma percepção diferente mesmo, e por entender que no Instagram as pessoas que estão ali, elas são mais novas, então a ideia de brincar um pouco com isso também. O que a história vai trazer para as pessoas mais novas? O que as pessoas mais novas vão olhar daquilo ali, né? E também para a gente mostrar que o acervo, ele não é só... Isso é importantíssimo, a gente saber as pessoas e os lugares, mas ele não é só isso. Ele pode trazer mais discussões, mais diálogos acerca disso. Então o Instagram, ele está ali para nos atentar disso, criar essas interrogações. E a gente está entrando no Facebook também essa semana agora, por intermédio de pesquisas e divulgação. Então, a gente vai estar postando fotos lá. Quem se reconhecer, por favor, pesquisa. Quem sabe de alguma história, viu alguma foto ali, por favor, entre em contato com a gente pelas plataformas ali, nas mensagens. A Camila é uma profissional que está cuidando especificamente disso, então ela está lá para responder qualquer coisa que a gente tiver, catalogar, pesquisa. A gente está cuidando dessas informações da melhor maneira possível, né? Na verdade é como pesquisa, né? Estamos catalogando todas as informações e colocando num espaço só para que posteriormente a gente possa revisitar isso com essas histórias, né? Então, desculpa. Não, vai Então é isso. Só fazer o convite, né? Para as pessoas visitarem @gentilmemória, tanto no Facebook quanto no Instagram. E eu também não posso deixar de agradecer todas as pessoas que estão envolvidas e se envolveram no projeto, que todos se dedicaram ao máximo ali, o Luciano, o Marcos, a Camila, o Digi, a Regina, todo mundo que está, o Gilson, né? E é importante lembrar, uma coisa que estava me passando em branco, que o acervo do Gentil Reinaldo, o acervo Gentil Memória, ele tem mais fotógrafos, né? Não é só o Gentil, né? Tem ali o Domingos, que era o irmão dele que estava lá, o José Alberto, que foi o afilhado dele, que trabalhou muito tempo com ele, o filho dele, né? Morou com a gente. Criou, desculpa te... Isso. Então, assim, são pessoas que são extremamente essenciais e precisam, sim, ser reverenciadas e trazer à tona isso. Então, por isso, minha gratidão a essas pessoas, a todos que participaram. Estou me estendendo aqui, desculpa. Guilherme, só para mim, vocês têm um Instagram. A pessoa olhou uma foto lá e ela se reconheceu ou reconheceu um local que está lá no Instagram, mas ela quer um quadro desse Instagram. Vocês têm como reproduzir isso, não? Sim, temos como reproduzir. É só entrar em contato com a gente ali que a gente conversa, ver os trâmites necessários ali para reproduzir essa fotografia. Outra coisa importante porque às vezes as pessoas têm fotos em casa que talvez, né, vocês não tenham, né? Foto de registro, famílias, imagina, fotografou a cidade toda, e aí elas querem contribuir em levar essa foto para um acervo. Sim. Também dá para... Pode fazer esse contato? Pode? Com certeza pode entrar em contato com a gente. Inclusive, foi interessante tu falar isso, Jorge, porque a gente tem essa mania de repente achar uma foto lá, né, de antigamente de Jaguaruna, e é muito legal reviver aquele momento ali. Mas sempre que possível e sempre que identificarem que é uma foto do fotógrafo Gentil, por favor, coloquem os créditos do fotógrafo. Importante, gente, importante. Porque ajuda a gente a contar essa história também, a identificar de onde é que veio isso, né? Então, isso é muito importante. E, assim também como as fotos que a gente publicar nas redes sociais, a gente não tem como proteger todas, né?
e não tem por que a gente trancar elas, porque realmente é um patrimônio do povo e para o povo, mas a gente pede para que quando reproduzir essas fotos, por favor, marcarem ou o Projeto Gentil Memória ou o fotógrafo Gentil Reinaldo, porque essas fotos são guardadas, essas fotos legalmente elas são guardadas, né? Então para ter o crédito do fotógrafo e para não ter nenhum inconveniente. Regina, antes de tu fazer tuas considerações aqui, é só agradecer também a Adriana Coelho. Ela está dizendo, vai ser um sucesso aí esse trabalho de vocês aqui. Obrigado, Adriana, valeu. Um abraço. Então, o que eu gostaria de colocar, que eu acredito ser muito importante, é que esse projeto, uma das coisas que o Gui falou, e eu quero reforçar, que vai muito além da foto. E é esse convite que eu quero fazer para quem está nos assistindo agora, de você pega uma foto antiga e olha para ela além, o que essa foto está passando para você, o que ela diz de você nessa foto, o que ela diz de ti, né? Então você observa a foto, como ela foi batida, a pose, onde a pessoa estava, com quem ela estava, o que aquele entorno dizia, né? Então esse olhar sensível pro pictórico, para a imagem, e o que ela diz, e é isso que vai suscitar essas discussões da psicologia, da sociologia, da antropologia. E é essa a ideia, que é de abranger mesmo, e é do povo para o povo, quer dizer, é da humanidade, por nós entendermos essa importância da identidade, da memória como fator identitário também, né, que está no nosso sangue, de olhar para isso e olhar para si, olhar para as fotos que tem em casa, né, e ver isso como parte constituinte da sua história. Foi bom a Regina ter falado sobre isso, porque através das mídias a gente vai estar também levantando esses diálogos e conversas, né, com especialistas de diversas áreas, olhando para as fotografias, o que a gente pode falar em cima daquela fotografia, né? Não só as pessoas que estão ali, não só o ano que estava ali, mas, por exemplo, eu comecei a fazer essas entrevistas, elas são gravadas, e eu fiz uma com a Desiane Delfino. Desiane Delfino, ela é uma geóloga, jaguarunense, inclusive, ela mora hoje na Espanha, na Catalunha, mas a gente estava conversando sobre o trabalho que ela fez de dissertação de mestrado ou doutorado, que ela utilizou as fotos como parâmetro de alteração da paisagem, né? Então a gente conseguiu trazer por exemplo, esse diálogo dentro da geografia, para dentro do acervo, né? Então a ideia é sempre questionando, né? Trazer questões, vamos dizer assim, deixar a interrogação na cabeça das pessoas, né? Sempre. Então vai ser bem interessante. Eu convido as pessoas a acompanhar lá, sugerirem pautas de diálogos e coisas assim que tá vindo coisa bem interessante aí, bem legal pra gente discutir. O documentário Pedra e o Farol, ele também suscita, porque ele mostra a modificação da paisagem ao longo do tempo. Né? E aí traz os acervos, né? E tem entrevistas com várias pessoas. Esse documentário é uma verdadeira aula de história. E eu não canso de assistir. E eu convido a todos a assistirem mesmo, agora está disponível no YouTube, então, porque fala muito da gente, fala muito da nossa gente, né? E da história e da geografia e a nossa ação que nós estamos fazendo com o meio, como que a gente está interagindo, né? Se a gente entende de onde viemos, a gente pode fazer um presente diferente. Preservar a identidade, né? É interessante, né? Povo sem história, como diz outros, povo sem futuro. Então nós sempre temos que preservar a nossa história. É muito importante. Gente, obrigado mais uma vez para vocês. Muito Sucesso nesse projeto. E conte com o nosso apoio. Muito obrigado, eu agradeço o espaço novamente, Jorge. Agradeço a todos que nos acompanharam e ficaram até agora assistindo, conversa, né? Muitas pessoas acham que falar sobre história é chato, mas convido de novo a acompanhar o nosso projeto aí. Interagir, interagir com a gente. E uma coisa bem importante a se falar, não esqueçam de se proteger, gente. Máscara, álcool em gel. Parece que não, mas o negócio está aí ainda. Vamos se cuidar, vamos se proteger, vamos fazer o máximo. Vamos fazer o máximo. Esperar a vacina, vacinar e continuar com máscara, continuar com distanciamento, continuar com álcool em gel. É isso aí. Gente, obrigado a você que nos acompanhou. E deixamos lá
também aberto lá a caixinha no meu Instagram agora, particular, @Jorge Cruz Pereira, para que você possa estar compartilhando, estar sugerindo pautas para nós, criticando também, né? Nós precisamos de ouvir críticas também, né? Pode, se quiser falar lá que o apresentador é feio, tem o nariz grande, não tem importância, pode falar à vontade também, beleza, tá? E a gente também precisa que vocês nos enviem, como foi enviado agora hoje também, as perguntinhas. Está lá aberto para vocês também enviarem para os próximos temas que estaremos discutindo aqui no Folha Regional Web TV. Beleza? Obrigado, Guilherme. Obrigado, Jorge. Obrigado, Regina. E obrigado a você que nos Obrigada, acompanhou, Jorge. que nos mandou aqui as mensagens. Até a próxima quinta-feira, quando estaremos aqui com mais um programa A Cidade que Queremos, aqui no Folha Regional Web TV. Valeu, tchau, tchau.